Boa noite, Nelo. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. E a partir de agora, boa noite aos nossos internautas que estão conectados à Jovem Pan Online. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade no estado de São Paulo, Dr. José Maria Chapina Alcazar. Doutor Chapina, boa noite mais uma vez. Obrigado pela visita, pela presença. Boa noite, Tiago. Eu que agradeço novamente estar aqui com vocês e ao Nelo também. Está aqui ouvindo aqui no estúdio também. Que obrigado. Não é corintiano, né? O senhor é corintiano. Eu sou corintiano. Nelo, ele ainda tem tempo para ele se corrigir, né? Ainda dá tempo, né? Ele é inteligente, ele vai um dia reconhecer que ele está no lugar errado. Doutor, são sempre assuntos que mexem no bolso do consumidor, do empresário, a tributação. E a Câmara Municipal, na semana que vem, deve votar em segunda e definitiva votação um projeto que foi batizado de X-Tudo, que mexe com o IPTU, mexe com o ISS. O que esse projeto, aprovado em segunda votação na Câmara e depois sancionado pelo prefeito, vai provocar no prestador de serviço com o ISS e também no dia a dia de quem paga o IPTU? Tiago, é importante esse assunto porque você disse que deve votar. Nós representamos também o Fórum Permanente do Empreendedorismo, que está todas as entidades do setor produtivo, Fiesp, Ciesp, Associação Comercial, FEComércio, entidades dos corretores de imóveis, médicos, jornalistas, saúde. E tivemos uma reunião há 10 dias atrás com o presidente da Câmara, o Polici Neto, e nos garantiu que ele não colocaria em votação este projeto, que ele vem aumentando o IPTU em uma taxa que nós precisamos debater isto na Câmara. Ele aumenta também, cria a taxa de lixo e aumenta a taxa de lixo e muda também a questão da legislação do ISS exatamente nos profissionais liberais. Então, as sociedades de jornalistas, as sociedades de médicos, de contadores, advogados, têm uma grande maldade com tratamento subjetivo dentro dessa intenção do PL, de tratar a tributação pelo movimento econômico, que hoje elas têm um tratamento diferenciado, isso garantido pela Constituição. O presidente da Câmara nos garantiu que ele não colocaria isso em votação sem ter os debates em audiência pública. Aconteceram 2 audiências públicas que nós não reconhecemos como debate público. Foram convites, somente a OAB foi convidada a participar, mas nenhuma entidade do setor de serviços foi convidada a participar desse debate. Nós levamos essas entidades do empreendedorismo a falar com o presidente Polici Neto e ele nos garantiu que daria a oportunidade de voltar aos debates à audiência pública. Então esperamos que ele não coloque e cumpra efetivamente aquilo que ele prometeu para a sociedade empreendedora, para que esses assuntos que estão dentro do projeto sejam tratados e debatidos com a sociedade que não foram debatidos. É interessante, a gente fala do ISS, há mais ou menos uns 4, 5 anos, houve aquela movimentação toda para tentar evitar que as pessoas que tinham empresas falsas registradas, por exemplo, em Santana do Parnaíba, né, para voltarem aqui para São Paulo. Agora, se essas pessoas vieram realmente aqui para São Paulo e agora estão regulares, um aumento do ISS, o que isso pode provocar? É um aumento do custo Brasil, do custo São Paulo, e com isto o executivo ele incentiva novamente as empresas a mudarem de fato da capital. Porque nós temos municípios vizinhos que têm condições favorecidas, que oferecem, por exemplo, Santana do Parnaíba, Barueri. Não precisamos falar em Santana do Parnaíba. Barueri, ela tem uma taxa da redução da base de cálculo, por exemplo, ela reduz em 80% a base de cálculo, no ISS de 2%. Então, na realidade, o município precisa tomar muito cuidado que toda vez que ele vem com essa intenção de aumentar a carga tributária, ele começa a incentivar a informalidade que nós não defendemos. E você colocou muito bem, muitas empresas estavam em Barueri, em Santana do Parnaíba, Poá, Osasco e outros municípios, e voltaram para São Paulo acreditando na estabilidade jurídica. E uma proposta do Executivo, novamente, de mexer com essas questões com o único objetivo de aumentar a carga tributária, numa situação que já está insuportável, nós não conseguimos mais conviver e se tornar competitivo, e nós já passamos para o Executivo também que municípios que reduziram a taxa do ISS aumentaram a sua arrecadação em 7 vezes. Osasco é um grande exemplo, município vizinho aqui, que ele tinha alíquotas de 5%, que reduziu para 2%, e com isso ele passou a arrecadar 7 vezes mais. São José do Rio Preto também, São José dos Campos. Por que o gestor público, quando ele está prestes a entrar no poder,
em campanha, ele promete que efetivamente que irá trabalhar para a redução da carga tributária. Mas depois que ele assume o poder, ele vem exatamente na contramão das suas propostas de campanhas. Esperamos que o nosso querido prefeito, que está fazendo um excelente trabalho, que os seus assessores orientem corretamente para ele não cometer um erro naquilo que ele sempre discursava em campanha, né? Que ele tenha assim um bom senso de reduzir a taxa do ISS, deixando as empresas produzirem aqui nessa grande cidade de São Paulo, que tem muito aí a ser competitiva com os municípios vizinhos. Conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan Online, com a transmissão simultânea pela Rádio Jovem Pan, presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade no Estado de São Paulo, José Maria Chapina Alcazar. Quem participa também dessa entrevista é o repórter Leandro Andrade, que faz a próxima pergunta. Boa noite, Leandro. Boa noite, Tiago. Boa noite, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Boa noite, internautas. Boa noite, Dr. Chapina, nosso entrevistado. Eu queria continuar nessa questão da guerra fiscal. A gente discute isso há muito tempo, né? E a gente vê sempre essas artimanhas na disputa aí por municípios e pelos estados. Recentemente a gente viu esse problema acontecer aí de disputa na área da internet, né? Os estados, inclusive, cobrando 2 vezes o mesmo imposto por questão dos depósitos das lojas de internet ficarem em cidades diferentes daquelas em que são compradas. Enfim, a gente consegue visualizar um ponto final nessa guerra fiscal, ou isso é meio utopia? Quer dizer, nós temos que saber conviver realmente com essa disputa envolvendo municípios e estados. Boa noite, Leandro. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que agora esse assunto ele está pacificado, ou pretende ficar pacificado. Realmente era um assunto que estava trazendo uma insegurança jurídica muito grande para o setor produtivo de São Paulo, do estado de São Paulo, que estava perdendo concorrência para alguns estados, que as empresas estavam se retirando do estado de São Paulo, e ainda na ilusão de executarem um planejamento estratégico tributário dessa natureza, de estarem tirando alguma economia que depois lá na frente estavam perdendo as ações e tendo um passivo fiscal aí que não estava previsto em seus orçamentos. Agora, com a semana passada, teve uma decisão do Supremo Tribunal que pacificou, proibindo essa relação, os estados têm que praticar a mesma alíquota para todos os segmentos, que então volta então a resgatar a questão da competitividade dentro do próprio território brasileiro. Então, eu acho que não passa a ser mais utopia, não. Eu acho que agora já é uma decisão tomada do judiciário que tem que ser respeitada e não tem mais como os governadores de cada estado criarem novos mecanismos. Agora tem que se respeitar e temos que pensar em reduzir o custo do Brasil de fato, porque a China está dominando o mercado brasileiro em detrimento do produto nacional e da geração de empregos também aqui no Brasil. E quando se fala em redução de jornada de trabalho, existe a proposta aí também de 40 para 40 horas, não está se pensando que cada vez mais nós estamos perdendo espaço de mercado de trabalho pelos produtos importados. E quando você fala de uma guerra fiscal, isso favorece muito o produto internacional em detrimento do nacional. Doutor, para o nosso público entender, na semana passada o Supremo Tribunal Federal proibiu que os estados reduzissem o ICMS para cadeias produtivas para algumas empresas. No mês de fevereiro e março, aqui, o governo de São Paulo adotou o outono tributário, né, que eles chamaram, reduziram, por exemplo, o ICMS de 12 para 7 para algumas cadeias, ou seja, isso de que maneira que incentiva a guerra fiscal? E o Estado, a partir de agora, não pode mais adotar isso. A guerra fiscal ela estava centrada exatamente nas diferenças de alíquotas praticadas dentro do Estado, porque a alíquota unificada é de 18%. Mas, por exemplo, Mato Grosso do Sul praticava lá 11% ou 12%. Isso trazia uma economia e uma concorrência desleal em torno de 6% ou 7%. Quando o Estado faz uma campanha dentro do seu território, ele não está trazendo prejuízo nenhum. A guerra fiscal ela acontecia do relacionamento das importações ou exportações interestaduais. Eu forneço para Minas, eu recebo o produto de Minas. Então ali o Estado de São Paulo podia dar um incentivo. Quando eu recebo o produto de Minas, ele entra aqui com a alíquota de 12%. E aí desviava o produto de Minas Gerais para cá. Então, a guerra fiscal exata estava na concorrência entre estados. O outono tributário é uma diferença de tratamento dentro do próprio estado de São Paulo que não prejudica a relação com os outros estados. Isso é entre os estados? É entre os estados. Quer dizer, o tratamento diferenciado a título de incentivo, por exemplo, Mato Grosso, venha para cá a indústria paulista, porque aqui você não pagará o ICMS de 18%, eu vou lhe dar aqui um ICMS de 6%. Isso é que era injustiça tributária. Aí o empresário
na maioria das vezes orientados por assessores jurídicos, nem se estabelecia lá fisicamente, faria só um jogo de notas fiscais, né? Tirando um benefício desse diferencial de alíquota em detrimento do Estado que estava respeitando a Constituição. É claro que a realidade dos estados brasileiros são realidades diferentes, mas o senhor acha que é possível estipular um ICMS único para o país inteiro ou isso não é possível? É utopia demais, como o Leandro falou. Na realidade, a lei estabelece o ICMS em uma alíquota para o país inteiro, é 18% para todo o Brasil. Aí podia ser mais baixo, não? Poderia ser, por que não uma alíquota mais simplificada e não sem tanta complexidade, porque você tem alguns segmentos econômicos que não é 18, é 12, por exemplo, informática é uma alíquota reduzida, então acompanhar essas mudanças tributárias é muito complexa também para o empreendedorismo, mas a lei trata, a alíquota é unificada para todo o território brasileiro. Aí começou depois as brechas legais, cada governador no sentido de trair o setor produtivo para a sua base territorial, dar incentivos, né, e benefícios com tratamento de alíquotas diferenciadas menor do que o seu estado concorrente. Quer dizer, acho que agora com essa decisão do Supremo, esse assunto fica pacificado. O que tem que se pensar agora é numa redução da carga tributária por um todo, né? Porque nós estamos falando de uma participação do PIB de 40%, 42% e o produto internacional invadindo o nosso mercado. Quando nós falamos aqui de um custo tributário e de trabalhista na ordem aí de 80%, 90% de encargos sociais sobre a folha de pagamento, a China me parece que é 10%, 12%. Quer dizer, fica inviável competir com esse mercado e sabemos que tem empresas, indústrias brasileiras montando parque fabril na China por conta desse benefício tributário. Quando se fala de uma reforma tributária fatiada, o senhor acha que esse é o caminho? Não tem outro jeito? Porque se esperar uma reforma tributária do Congresso como um todo, ou seja, é muito difícil, né? A gente vê essa história há muitos anos. Né? A fatiada aí me parece sim uma utopia ou até uma propaganda enganosa, porque ela já é tributos no Brasil já é uma coxa de retalho. Imagine você pegar uma coxa de retalho e tentar fatiar essa coxa de retalho. Há um estudo agora, uma promessa, uma intenção do governo de fazer a desoneração do custo da folha de pagamento. Mas também já há uma informação da Receita Federal que ela não poderá perder receita. Então, se tirar de alguma parte, vai ter que cobrir essa receita de uma outra parte. Então, se desonerar da folha, vai aumentar a contribuição social, aumentará o imposto sobre operações financeiras, outros tributos virão, e a sociedade empreendedora não aceita mais nenhum imposto, nenhuma volta de CPMF. O que nós gostaríamos é ver a máquina pública um pouco mais enxuta, o governo começar a falar em redução dos seus gastos, né, e tornar-se mais competitivo também na gestão pública e gerenciar melhor também os recursos públicos, evitando tantos escândalos que a gente a cada momento leva um choque aí com alguns desvios de administração pública. Doutor Chapina, no caso da desoneração da folha de pagamento, ou seja, a gente sabe, a gente tem aquela conta simples que um funcionário custa 1.000 para uma empresa, só que na verdade ele custa o dobro. Exato. Por causa dos impostos. A conta é essa sempre, né? A conta é essa. Se você pegar na indústria, por exemplo, um trabalhador da indústria, de R$1.000 ele custa 2.100 para a indústria. Férias, 13º, dias remunerados, descansos semanais que são remunerados, o custo direto da folha de pagamento entre Previdência Social, seguro de acidente, terceiro, Sesc, Senai e outros encargos, chega a quase um custo direto de 50% a 60%. Então é muito, muito custo para pouco retorno. Se nós tivéssemos um custo efetivamente alto como mas tivéssemos o retorno, que o cidadão, que o trabalhador da indústria, do comércio e do setor de serviços tivesse escola, saúde, segurança e moradia, então nós poderíamos estar um pouquinho mais satisfeitos, mas nós não temos, nós temos que compor todas essas verbas, particularmente para ter aí os nossos filhos bem educados e com formação adequada, porque o ensino ainda no Brasil não atende às necessidades do brasileiro. Você está acompanhando pela Rádio Jovem Pan e assistindo pela Jovem Pan Online a entrevista com o presidente do SESCOM, Sindicato das Empresas de Contabilidade no Estado de São Paulo, José Maria Chapina Alcazar. Mais uma pergunta do repórter Leandro Andrade. Leandro. Doutor Chapina, eu queria falar um pouquinho em relação à correção na tabela do imposto de renda, essa discussão em torno aí de um reajuste de 4,5%, abaixo do que nós tivemos de inflação no ano passado, mas essa correção foi feita aí 4,5% de 2006 até 2010. E um problema crescente que a gente observa e que aí é uma realidade do nosso país, e queria que o senhor comentasse um pouco,
porque na verdade nós estamos fazendo as famílias mais pobres pagarem mais impostos, né? Porque a hora que você distribui isso e você observa a carga tributária que existe em relação à renda, os mais pobres acabam pagando mais. De que maneira a gente poderia alterar isso? Seria preciso a gente mexer em tributos específicos como o IPVA ou o IPTU, por exemplo? Eles teriam que subir para tentar equilibrar essa diferença entre pobres e ricos pagando impostos no país? Leandro, você tem razão em afirmar que os pobres acabam pagando mais imposto quando você fixa uma tabela, uma correção da tabela em torno de 4% a 5% e até já uma programação por 3 anos, né, estabelecido em decreto. A inflação já está chegando aí, os dissídios coletivos, hoje nós estamos fazendo uma negociação com as categorias que nós representamos, já está se falando em 7%, 8%. Ora, se a inflação e os repasses de salários terão um aumento real de 8%, 7%, como é que eu posso ter uma correção de tabela de 5%? Então eu estou tendo um aumento de carga tributária de 3% do imposto de renda sobre um ganho que eu estou tendo efetivamente, que não é ganho, é repasse de inflação, é repasse de perda de dinheiro. Para corrigir essa injustiça é um ato muito simples. É só o governo tratar com o mesmo peso e a mesma medida os direitos que ele tem para receber com os deveres que ele tem para pagar também. Por que ele não reajusta essa tabela do imposto de renda no mesmo reflexo em que ocorrer a inflação? Que se faça isso todo mês. Se não tiver inflação no ano ou no mês, não haverá reajuste. Mas já por muitos anos o cidadão brasileiro vem sido taxado com aumento de carga tributária disfarçada por não repasse dos índices inflacionários. Agora, como evitar e como corrigir essa questão, não precisamos mexer com outros tributos, não. Eu acho que é só tratar as indexações com as duas balanças corretamente, com a justiça perfeita, né? Ou seja, houve perda aqui, eu repasso essa perda por contribuinte também. Por que eu fixei em 4%, em 5% o repasse de um reajuste do imposto de renda, se eu já estou tendo uma perda de 7% ou 8%? Eu teria que estar dando 7% ou 8% agora, no mês de maio já. Então, há uma tributação indireta aí com aumento de arrecadação, sim. Aí nós estamos assistindo a toda hora o governo comemorar aumento da arrecadação, A economia estabilizada, crescendo 4% ou 5%, mas a arrecadação aumentando em 10%, 12%. É o aumento em real da tributação daquilo que é o dinheiro da sociedade que deveria ser devolvido à sociedade. Mas, doutor, o Leandro falou sobre o IPVA, eu não vou perder essa chance aqui de perguntar para o senhor por que aqui em São Paulo o IPVA não é parcelado em mais do que 3 vezes. A gente sempre tem aquela situação do começo do ano, a pessoa tem que pagar material escolar, começa a pagar o IPTU também. Eu já ouvi da Secretaria da Fazenda que o IPVA é dividido entre o Estado e municípios, né? E se o Estado parcelar em mais, o Estado quebraria as prefeituras, porque o Estado já não tem mais a necessidade de fazer caixa tão rápido em janeiro, fevereiro e março. Agora, as prefeituras sentiriam falta. Isso é verdade, doutor, afinal? Será que é verdade? Se o PVA, o destino do PVA é para manutenção das estradas, né? E nós temos os pedágios que aumentam também aí a cada período de férias e existem os subsídios dessas empresas conveniadas, será que realmente não é possível o parcelamento? Acreditamos que sim. Mas você me dá uma outra oportunidade, que eu não posso perder a oportunidade, já que nós estamos falando em tributos estaduais. Por que nós temos que pagar o ICMS no 3º dia útil? Que nós estamos reivindicando, nós tivemos há uma semana atrás com o secretário da Fazenda, exatamente dizendo para ele, flexibiliza um pouco mais os prazos de pagamento de tributos. Nós estamos falando em IPVA, que até janeiro, fevereiro e março você tem que estar com ele quitado para usufruir dos serviços até 31 de dezembro. Não poderia ser em 12 vezes? Eu não vou aplicar esse dinheiro em janeiro, fevereiro e março e nem abril, maio. Ele pode sim parcelar isso em 12 parcelas e deixar isso à escolha do contribuinte. Agora, um outro fator interessante é a sistemática financeira que o governo coloca. O empreendedor ele tem que financiar o Estado. Ele tem que comprar matéria-prima, pagar os salários, encontrar o seu cliente para vender o produto, dar um prazo de 30, 60, 90 dias para que consiga fazer a venda daquele produto, mas o Estado já recebe o seu dinheiro no 3º dia útil do mês que faturou o produto. Isso não é justo. Na época inflacionária, que a inflação era 80%, 90%, 70%, nós tínhamos até 90 dias para pagar os impostos. E agora eles não retomam, que a inflação se estabilizou já há alguns anos, esses prazos não foram devolvidos. Então, o que nós precisamos aprender
é que o governo somos nós, a sociedade. Não adianta nós ficarmos esperando alguma iniciativa do governo no sentido de reconhecer o nosso direito e o nosso valor. Então nós temos que exercer o vínculo associativo, exercermos aí o poder que a imprensa tem, o poder que o jornalismo tem, que o rádio, que a televisão tem, para sensibilizar a sociedade que ela precisa se unir, ela precisa democraticamente, por exemplo, não permitir que esse projeto seja aprovado na próxima terça-feira na Câmara Municipal, que é a notícia que nós recebemos, que é um projeto contra a sociedade. Só haverá sucesso se a sociedade se unir e for lutar pelos seus direitos democraticamente. Japina, aqui no estado de São Paulo existe o programa da Nota Fiscal Paulista, que devolve 30% do ICMS para o contribuinte na hora da compra, na hora que a pessoa vai a um restaurante. Mas eu pergunto para o senhor, como não existe praticamente mais o ICMS, né, na cadeia, no varejo principalmente, por exemplo, você vai num posto de gasolina, o seu crédito é zero porque não tem. Tá supermercado também não. É um programa que pode acabar ou a história dos sorteios mensais é o que vai segurar esse programa? Um outro ponto importante que você colocou. O varejo hoje, toda a cadeia do varejo, ele foi colocado no regime de substituição tributária. O ICMS que o consumidor paga na compra de uma mercadoria, ele já foi pago pelo comerciante que adquiriu a mercadoria da indústria no momento da compra. Ela nem foi revendida ainda. Olha que interessante que é a estratégia financeira do governo. Ele recebe antecipadamente 60 dias, 90 dias antes da mercadoria chegar no varejo, porque eu tenho que comprar, receber, já paguei o imposto e está a mercadoria no estoque ainda. Então, pelo regime de substituição tributária, esse imposto foi antecipado da cadeia produtiva no setor de varejo. Então, a nota fiscal paulista, ela veio com uma inteligência, isso é inegável, inquestionável, que o fisco achou o caminho para combater a informalidade, porque ele deu o incentivo de, se você pede a nota fiscal e com isso você concorre a prêmios e pode ter até 30% do valor, e de fato tem mesmo, então está começando a nivelar o mercado em termos de concorrência com a informalidade. E a arrecadação vem se confirmando a todo instante, o aumento dela, porque o combate da informalidade está se dando por esse processo da nota fiscal eletrônica, né? Então está na hora agora do governo pensar em reduzir esses impostos. Se ele já passou a arrecadar daquele público que ele não conseguia arrecadar, Tiago, que é por esse mecanismo da nota fiscal eletrônica, ele não tem mais risco, porque se tinha alguma ponta que podia não pagar o imposto, que era o varejo, ele já recebeu do distribuidor, então ele está com excesso de impostos na mão. Então está na hora dele reduzir o imposto de 18 para 10, para 12. É possível isso, mas ele tem que mexer na sua máquina pública também, né? Estamos conversando com o presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade no Estado de São Paulo, José Maria Chapina Alcazar. Aqui nos estúdios da Jovem Pan Online, a transmissão simultânea pela Rádio Jovem Pan. Mais uma pergunta do repórter Leandro Andrade. Leandro. Então, Chapina, queria que o senhor comentasse também, nós tivemos aí novamente um aumento na taxa básica de juros, a quarta reunião, o quarto aumento neste ano, e com a sinalização de que o Copom deve manter essa linha aí de aumento na Selic nas próximas reuniões. Quando a gente discute aí todos esses problemas em relação a tributos, aos impostos, a excessiva carga tributária, a gente faz que leitura do Comitê de Política Monetária, indo justamente numa direção contrária ao que a gente tanto prega aqui, que é a redução dos impostos? O governo ele está passando por uma dificuldade momentânea e tentando segurar a elevação das taxas de juros, mas o que se sabe é que ele não tem mais reserva para o investimento público, né? Porque os seus gastos mensais com a sua máquina está fazendo com que somente recursos externos que possam entrar no país para que possa ser investido em obras públicas, em serviços públicos. Então é preocupante, ele está tentando segurar aí um disparo da inflação, mas ao mesmo tempo ele está tentando atrair mais investimento externo. E quando se fala em taxas de juros, você mexe diretamente com a concorrência interna, né? Porque quem vai pagar esse custo, mais uma vez, é o brasileiro. Aí voltamos naquele círculo vicioso. Abre mais a porta para o mercado internacional invadir o setor produtivo em detrimento do mercado nacional.
É complicado, é complicado e é preocupante. Eu acredito que a presidente Dilma passará aí por algumas dificuldades aí de segurar essas taxas aí e manter esse padrão que ela vem mantendo, porque está começando a ficar incontrolável. E encarece financiamento. E encarece tudo, né? Financiamento, tudo, e também isso empurra também o aumento da inflação. Né? Doutor, falando sobre micro e pequenas empresas, a gente há pouco tempo recebeu aqui o diretor executivo do Sebrae, ele falava que as empresas, mais uma vez, existe uma porcentagem de empresas que fecham logo no primeiro ano, ou seja, a carga tributária é responsável por quanto desse fechamento? Ou seja, a pessoa não se planeja, mistura conta particular com conta de empresa, isso é um problema para a empresa, né? Eu tenho assim uma visão, e às vezes até faço um contraponto com algumas afirmações que acontecem com o Sebrae, é que a mortalidade das empresas ela se dá pela falta de gestão ou pela falta de gerência ou inexperiência do empreendedor, que começa despreparado e depois ele não consegue sustentar seu projeto e o seu sonho novo. Eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que essa pressão por arrecadação, essa pressão por controles, nota fiscal eletrônica, registro, custo de registro de folha de pagamento, eu vejo mais assim, o empresário, no sonho de constituir uma empresa e se tornar formal, ele entra naquele momento da emoção e depois ele anda alguns anos e se defronta o seguinte, manter a empresa formalmente, com tanta burocracia, com tantas exigências legais, e ele ver alguns concorrentes que não estão na formalidade, será que ele não encerra a empresa para voltar para a informalidade porque ela traz riscos, não se recomenda que isso faça, não é o melhor caminho de escolha para a sobrevivência. Aqueles que estão adotando esse caminho terão problemas seríssimos, mas a vantagem ainda de se correr, na tentativa de uma eventual vantagem, é muito grande, né? Porque o benefício da informalidade, ele traz alguns benefícios. E a gente tem levado aos executivos que flexibilizem mais, reduz a carga tributária, tira a burocracia das empresas, reduz os encargos sociais para motivar esse público a ficar na informalidade. Nós temos o público do MEI, do microempreendedor individual, que é R$36 mil ano, R$3 mil mês, a manicure, o cabeleireiro. O que está acontecendo com esse público? Ele se formaliza, ele entra no mundo da realidade da formalidade, mas quando ele sobe dos 36 mil para cima, ele já se defronta com uma burocracia muito grande. E aí o que ele faz? Ele recua. Então o governo precisa usar um pouquinho a sua inteligência, como ele vem utilizando para combater a informalidade, mas flexibilizar e reduzir o custo tributário no Brasil. Doutor Chapina, olha, mais uma vez, muito obrigado pela visita, pela entrevista aqui nos estúdios da Jovem Pan, da Jovem Pan Online, e fica o convite para uma próxima. Obrigado. A hora que vocês quiserem, muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. José Maria Chapina Alcazar, presidente do SESCOM aqui de São Paulo. A você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Nós temos uma rede obrigatória agora, na sequência, nossa programação esportiva. E você, internauta, continue sempre conectado aqui à Jovem Pan Online. Boa noite e até a próxima. News.